Olá, gente. Shalom, shalom a todos. Boa noite. Estamos iniciando nossa aula de hoje, número 2, na disciplina Introdução à Torá Oral. Na última aula, nós podemos ver sobre como surgiu a Torá Oral. E vimos que no acontecimento da outorga da Torá, essa mesma Torá, ela foi dada ao povo judeu em duas formas, em duas partes, melhor dizendo. A parte escrita, a qual contém os mandamentos, as proibições, as ordens, e a parte oral, contendo a explicação, contendo a interpretação, contendo a forma e a chave de compreensão do entendimento do texto. Bem, hoje estaremos explicando de uma forma mais detalhada o porquê. Por que, afinal de contas, a Torá ela não foi dada somente de forma escrita, ou ela não foi dada somente de forma oral? Por que ela precisou ser dada em duas partes? Por que precisou ser uma Torá escrita e por que precisou ser uma Torá oral? Primeiramente, entre todos esses porquês, devemos entender alguns fatores importantes. Dentro desses fatores está Deus. Ele deu a Torá oral ao povo judeu para eles serem os protetores dessa interpretação verdadeira. Sim, os protetores dessa interpretação verdadeira. O povo judeu, ele é chamado, lá em Êxodo capítulo 19, versículo 6, vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que dirás aos filhos de Israel. O texto é muito claro. Veja, primeiramente, vamos começar a destacar esse texto pela última parte dele. Estas são as palavras que dirá aos filhos de Israel. Logo, quem recebeu a missão de ser uma nação santa? Quem recebeu a missão de ser um reino de sacerdotes? Obviamente, o texto é claro. Dirás aos filhos de Israel. Sim, somente os filhos de Israel são uma nação santa e um reino de sacerdotes. Agora, vamos explicar um pouquinho o que significa isso. O que significa ser um reino de sacerdotes? Bem, vamos lá. Primeiramente, nós devemos entender um papel muito importante que nós encontramos dentro das famílias da casa de Abraão, no que concerne ao direito de primogenitura. Existe um direito chamado de direito de primogenitura, no qual o pai passaria para o filho primogênito o direito sacerdotal, espiritual para aquele filho. Aquele filho seria o filho primogênito, quem receberia isso, na teoria, né? Seria isso. E ele teria um papel especial de ser um sacerdote da família. Esse papel especial, ele foi passado de Abraão para Isaac, depois ele foi passado de Isaac para Jacob, e Jacob, então, nós vemos que Jacob, o nome dele é trocado. Uma certa época, dado um certo momento, o nome de Jacob deixa de ser Jacob e passa a ser chamado de Israel. Tem a luta lá com o anjo, ele vence o anjo, e então ele recebe o nome de Israel. Jacob, então, ele tem filhos. Esses filhos que Jacob tem são os filhos de Israel. Daí, desses filhos de Israel, nascem as 12 tribos de Israel. E dessas tribos nascem a nação de Israel.
Então, quando a Torá fala que o povo judeu recebeu a missão de ser um reino de sacerdotes, significa que eles, como filhos primogênitos de Hashem, têm o papel de educar, de instruir, de orientar os outros filhos de Deus. Quais são esses outros? A humanidade inteira. Todas as outras nações devem ser instruídos, serem orientados pelo povo de Israel como filho primogênito. Então, essa é uma missão que o povo judeu recebeu, de ser essa nação especial, de ter essa função, essa missão especial no mundo. Então, a Torá oral, ela foi outorgada ao povo judeu para eles serem os protetores, os guardiões dessa transmissão oral, dessas explicações. E somente através da explicação que o povo judeu recebeu, com a interpretação do povo judeu, as pessoas poderiam conhecer sobre como praticar os seus mandamentos, as 7 leis universais do Espírito de Noé, e assim aprender também a sua missão. Bem, essa, é claro, é o primeiro porquê a Torá escrita foi dada em 2 partes. Vamos prosseguir. Em segundo lugar, a Torá ela foi dada em 2 partes, porque o povo de Israel são as testemunhas de Hashem, porque eles são as testemunhas de Hashem. Está escrito lá em Isaías, capítulo 43, versículo 10, vós sois as minhas testemunhas, diz o Eterno. Bem, por que somente o povo judeu é chamado de testemunha? Para nós entendermos isso, devemos voltar a um acontecimento que ocorreu há mais de 3.300 anos atrás. Os pés do Monte Sinai está uma nação inteira presenciando Moshe receber no Monte Sinai a outorga da Torá. Ou seja, eles testemunharam a outorga da Torá. Eles testemunharam o casamento de Hashem com o seu povo. Ou seja, eles foram a testemunha e, ao mesmo tempo, a esposa também. Eles casaram, se uniram matrimonialmente com Hashem. E logo, eles são, então, chamados de testemunhas. Ninguém melhor para ensinar sobre uma outra pessoa, ninguém melhor para falar sobre aquela pessoa do que a testemunha. A testemunha, ela consegue dar um bom testemunho. A testemunha, ela visualizou, ela olhou, ela identificou. E esse testemunho foi passado por todas as gerações. Então, ninguém melhor para testemunhar sobre o significado verdadeiro de cada versículo da Torá, de cada versículo do Taná, de cada significado de mandamentos, de cada forma de compreensão, de cada maneira de colocar aquele mandamento em prática, do que o povo de Israel. Esse é o segundo motivo pelo qual a Torá oral ela foi dada separadamente da Torá escrita. Vamos, então, ao terceiro motivo pelo qual a Torá oral ela foi dada separadamente da Torá escrita. Vamos lá. Zacarias, capítulo 8, versículo 23. Está aqui, Zacarias, capítulo 8, versículo 23. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão, sim, na orla das vestes de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Então, a partir daqui, nós aprendemos o seguinte: com quem devemos aprender a Torá? Com quem devemos aprender a cumprir os nossos mandamentos, que estão na Torá, as 7 leis universais com suas ramificações? Com quem devemos aprender o significado verdadeiro do Taná hebraico?
das Escrituras Sagradas, com quem nós devemos aprender a cumprir, né, de forma correta os mandamentos. Com quem que nós aprendemos? Obviamente, nós só podemos aprender a cumprir os mandamentos de forma correta somente aprendendo com o povo de Israel. Somente aprendendo com o povo judeu. Não é com o padre, não é com o pastor, não é com o médium, não é com um curandeiro, não é com um gurush, não é com, sei lá, quanto mais tem por aí, né? Mas é diretamente com o judeu. Esse judeu, especialmente, rabino. Esse judeu, especialmente, é o rabino. Ou alguém comissionado por este rabino, digamos, um emissário desse rabino. Mesmo que esse emissário não seja judeu, mas, no entanto, ele aprendeu com esse judeu, então ele pode passar a forma correta de entender esses 7 mandamentos Beninoa, as 7 leis universais. Bem, então nós vemos aqui que devemos aprender com o povo judeu, e pode aprender de um gentio, desde que esse gentio esteja conectado a um judeu. Vamos entender mais um pouquinho sobre isso. Vou trazer aqui uma alegoria para vocês. Olha só, gente. De certa forma, de certa maneira, seja, certo dia, né? Um homem, senhor de negócios, que trabalhava com pedras preciosas, ele resolveu viajar. Estava na viagem dele, e logo, no meio desse caminho, ele precisou dar uma parada no meio do caminho para poder descansar um pouquinho. A viagem era longa, então ele resolveu parar um pouquinho. E parou. Então, nessa parada que ele fez, ele então parou em um certo hotel, chegou nesse hotel, lá na recepção desse hotel, e pediu para a recepção guardar a maleta dele, que era uma maleta muito preciosa, muito importante, e que essa recepcionista deveria ter o máximo cuidado com aquela maleta. Bem, esse dono desse hotel, o dono da maleta, ele precisou, então, ir no toalete. E no toalete, estava precisando, estava apertado, foi lá no toalete. Demorou um pouquinho, depois ele sai do toalete, ele vai lá na recepção, e cadê a maleta dele? Não estava. Nem tampouco a recepcionista. Sumiram. Sumiu a recepcionista e sumiu a maleta. Logo, esse dono da maleta foi na gerência do hotel para que pudessem verificar. A gerência do hotel mandou ver em todos os andares do hotel. Vasculhou, subia, elevador descia, elevador entrava no lugar, entrava no outro, e nada da maleta. Maleta subiu. Maleta isso, maleta aquilo, maleta lá, maleta lá, e nada da maleta. De repente, do lado de fora, bem escondidinho, lá no jardim do hotel, que era um jardim muito grande, imenso, finalmente é encontrada a recepcionista, tentando abrir a maleta, com a chave de fenda tentando abrir a maleta. Depois, discando todos os códigos para ver se a maleta abre. Tinha um código ali na maleta, de jeito nenhum a maleta abria. E o dono falou, olha, essa maleta é minha. A recepcionista falou, não, essa maleta é minha. Eu achei, eu estou com ela agora. Eu peguei, então ela é minha. O dono da maleta, então, ele falou, tudo bem. Quem conseguir decifrar o código será o dono da maleta com tudo que ela tem dentro. Então, a recepcionista tentou de toda forma, de toda maneira, não conseguiu abrir a maleta. O dono, no mesmo momento que ele pegou a maleta, ele decifrou o código, abriu a maleta. E então, aquela recepcionista que tinha tentado surrupiar aquela maleta, infelizmente, ela perdeu o emprego, foi mandada embora, teve que responder criminalmente por
pelo crime cometido por ela. Logo, nós então podemos entender que essa alegoria nos traz à memória o papel especial que tem o povo judeu. O povo judeu é o dono da maleta. A maleta é a Torá. A Torá, ela tem muitos diamantes ali dentro. Muitos diamantes. Muitos mesmo. Muitas pedras preciosas. Só que esses diamantes estão trancados com código. A maleta é a Torá escrita. Os diamantes são as bênçãos da Torá escrita. E o código é a Torá oral. Se não souber decifrar o código, não consegue acessar os diamantes. De nada adianta a pessoa surrupiar a maleta, falar a Torá é minha. Ah, a Torá fui eu que achei. Ah, vocês perderam a Torá, agora a Torá é nossa. Agora o Deus de Israel agora é nosso. Ah, os mandamentos de vocês não adiantam. Os mandamentos acabaram. Agora os mandamentos são os novos mandamentos, são os novo Testamento. De nada adianta. Por que não adianta? Porque é superficial. Não chega a acessar lá dentro. Não chega a adentrar. Não conseguiu decifrar o código. Não conseguiu decifrar o código. Então não consegue. Agora, se você chegar para o povo judeu, que é o dono da maleta, e falar, por favor, você pode pegar um diamantezinho, 2 diamantezinhos, 3, e dividir comigo? Eles vão abrir a maleta, vão pegar o diamante e vão te dar. Eles vão abrir a maleta, pegar o diamante e vão te dar. Agora, se você quiser tomar a maleta com a ambição de ser toda para você, em vez de ser do dono, isso pode terminar no minuto. Então, daqui nós aprendemos. O povo judeu, eles receberam a forma de entender os mandamentos, de interpretar a mensagem dada por Hashem na Torá escrita e na Torá oral. Quando nós chegamos para os judeus, eles nos ensinam a forma de entender, de compreender de maneira correta. Só basta, é claro, você chegar querendo aprender de fato. Você chegar querendo entender de fato. Você chegar com uma boa intenção e não com uma má intenção. Daqui nós aprendemos. Esse é o porquê a Torá foi dada em 2 partes. Na parte escrita e na parte oral. Para que o povo de Israel pudesse ter essa missão, esse papel de instruir todas as nações, e as nações se achegarem aos judeus para aprender com o povo judeu.